Johnny, if you could just give your thoughts about being in the national team camp so far, and please, in Portuguese. Então, sobre essa convocação, está sendo muito especial para mim. Muito feliz com essa oportunidade. É uma oportunidade única, sempre sonhei com isso e então está sendo realizada. Não esperava que ia ser tão rápido, mas eu sempre trabalhei para alcançar os meus objetivos. Então, sempre dando o meu máximo, o meu melhor para chegar aqui onde eu cheguei. Então, está sendo uma oportunidade única, dividir todo esse momento com jogadores renomados na Europa. Então, eu fico muito feliz. Com isso, eu ganho experiência, ganho muito. E então, dividir campo com pessoas como o West, que joga na Juventus, o Dest no Barcelona, Reina no Borussia. Então, fico muito feliz em estar compartilhando meu dia a dia aqui com eles. Sobre algumas oportunidades, sobre minha estreia, não passava na minha cabeça isso, é um sonho. Então, felicidade que não cabe no peito em ter estreado pela seleção profissional. É um sonho e fico muito feliz com isso. Sempre trabalhando para alcançar todos os meus objetivos. Ok. Bom, Johnny, ainda sobre esse teu aprendizado, sobre essa tua vivência, como é que tem sido os trabalhos? Aí são muito diferentes do que tu estava acostumado a viver aqui no Inter. E até se tu me permite falar um pouco sobre o Inter, a forma desde que tu saiu, mudou muita coisa no Inter, desde então. Então eu queria saber se tu tem acompanhado, tu já está sabendo tudo que está acontecendo no Inter, mudança de treinador, como é que tu está vendo isso também? Obrigado. Boa noite. Então, sobre o método da seleção aqui, eu acho que tem sim muito em comum com o que eu vinha fazendo no Inter. E então procuro agregar as coisas que eu não fazia, agrego comigo para levar até Porto Alegre. Então, sobre a situação do Inter, sim, eu acompanho, estou acompanhando direto. E ano passado também, quando eu fui convocado para a Sub-23, ocorreu a mesma coisa, a mudança de treinador. Então, pelo momento, a gente sabe que a gente vem brigando por 3 campeonatos. São campeonatos difíceis, a gente sabe da dificuldade disso, mas a gente valoriza muito o trabalho do Kudê até então, que tive bastante oportunidade e então foi uma opção dele deixar o clube, e o Abel vem com uma responsabilidade grande, mas maior que a responsabilidade é ele, que é um técnico muito vitorioso e muito experiente, que vem para agregar junto com a gente. Como é que você recebeu a notícia da saída do Eduardo Cudê e com quem que você já falou aí nos Estados Unidos sobre isso, e como é que você até falou sobre a metodologia da seleção, né? O que pode mudar até sobre isso aqui no Inter? Bom, eu fiquei sabendo pelos meus colegas também e pelo próprio Inter. Comentei apenas com a comissão aqui sobre a situação e não tenho muito o que dizer. Eu sempre vou continuar com o meu trabalho forte e vou procurar dar o meu melhor, e quando eu voltar, vou voltar com a cabeça focada no Inter para ajudar a equipe da melhor forma. Oi, Johnny, tudo bem? Prazer falar contigo aí. Cara, na seleção brasileira, normalmente, quando tem uma primeira convocação, tem o trote, né? Você paga uma prenda, enfim. Eu queria saber se na seleção americana teve isso e como é que tem sido a comunicação com o pessoal. Eu vi que tu começou a entrevista falando inglês, pelo jeito o inglês tá em dia aí, né? Conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Boa noite, prazer é tudo meu. Então, teve o trote sim, e na mesma ideia da brasileira,
Eu tive que subir na cadeira, me apresentar, contar um pouco da minha história. E no final eu tive que cantar uma música, óbvio que em inglês, então a vergonha acaba sendo um pouco maior, mas a gente revela, a gente esquece um pouco pela situação e, pô, feliz demais em estar passando por esse momento. E um momento indescritível para mim. Olá, Johnny, boa tarde aqui no Brasil. É o Diego aqui do portal Território MLS. A minha pergunta para você é a seguinte: nós que acompanhamos a Major League Soccer, estamos vendo cada vez mais jogadores jovens saindo da MLS, indo para o futebol europeu e jogar em seleções também. A pergunta é, você acompanha a MLS e tem vontade de jogar lá um dia? Pô, boa noite. Então, como você disse, bastante gurizada nova da MLS tem a oportunidade de estrear no profissional cedo e acaba indo para a Europa cedo também. Eu acho que a MLS tem uma grande visibilidade para a Europa, então no momento eu acho que eu já estou trilhando meu caminho no Inter e sonho sim um dia jogar MLS, mas não nesse momento. Tudo bem, Johnny? Olha só, eu queria que tu recontasse um pouquinho de como é que é a tua ligação com os Estados Unidos, como que a gente até conhece um pouquinho de teus pais moravam lá, tu nasceu em New Jersey, mas basicamente como é que foi essa, primeiro, ligação com o país americano e agora para tu te identificar, imagino até que talvez escolhendo para ser um jogador da seleção americana. Bom, então, tudo começou com a vinda dos meus pais para os Estados Unidos. Mas eu nasci na época do atentado, do 11 de setembro. Então, pouco tempo depois eu retornei para o Brasil com a minha família. Foi onde eu fui criado, mas sempre tive aquele gostinho americano, assim. Sempre tive curiosidade de voltar e eu ter essa oportunidade para mim é incrível. Fico muito feliz. Até o momento é a seleção que está me dando valor, que está me dando visibilidade. Então a minha ideia é continuar aqui com eles. Até porque eu não tenho uma segunda opção, porque até o momento eu tive só a oportunidade aqui. Rodrigo. Olá, tudo bem, Johnny? Parabéns pelo trabalho que vem realizando e pela convocação, pela estreia na seleção norte-americana. Indo nessa linha da escolha, você já tem essa escolha na sua cabeça de seleção norte-americana, seleção brasileira? O quanto essa tua convivência agora aí junto ao selecionado norte-americano tem contribuído, né, para que você faça essa opção? Mesmo que você não queira dizer agora, você já tem uma escolha na sua cabeça? E pode falar um pouquinho de como foi o sentimento de ingressar, de fazer a estreia pelo selecionado, você que jogou aí cerca de 25 minutos na última semana? Primeiramente agradecer, e sobre a escolha, eu acho que a gente tem que tomar uma escolha quando a gente tem mais de uma opção. No caso, eu tenho só a americana, não tive nenhuma oportunidade ainda na brasileira, então a minha cabeça tá na seleção americana. Sobre a minha estreia, fiquei muito feliz, momento incrível. Com 19 anos, estrear por uma seleção principal, representando um país, é algo imensurável, então é algo que eu vou levar para a minha vida, então fico muito feliz mesmo. Johnny, falando e focando nessa questão dessas tuas atuações, desse teu crescimento, principalmente com a seleção estadunidense, falando um pouco, projetando a Copa do Mundo. Tu está no radar, a gente está percebendo isso, está sendo chamado de uma forma muito novo ainda, tem bastante tempo para trilhar e já visando a Copa de 2022. Estados Unidos ficou de fora da última. Como é que tu tem visto o ambiente, o clima da seleção, principalmente nesse projeto que está sendo iniciado? Já iniciou, é verdade, nesse ciclo de Copa, mas te projetando na Copa do Catar, defendendo os Estados Unidos. Então, eu sempre sonho, é uma oportunidade que eu posso ter na minha vida,
com toda certeza eu vou trabalhar muito para isso, mas para isso acontecer eu tenho que desenvolver o meu bom futebol dentro do meu clube, que é o Inter. Então eu vou treinar para isso e para ter essa oportunidade. A seleção vem montando uma base muito nova, assim, com uma média de idade de 22 anos. Então acredito que daqui a um tempo a gente vai brigar sim pela Copa do Mundo, pelo título. Ô, Johnny, queria voltar numa questão que tu falou no começo, de ter contato, por exemplo, com o Dest, né, que está no Barcelona. Tu procurou se aproximar desses caras que estão jogando os grandes clubes da Europa para ouvir mais como é o dia a dia com Messi, enfim, no caso do Dest no Barcelona, e também para tu falar da expectativa de repente, quem sabe, né, começar jogando o jogo de amanhã. Então, eu fui muito bem recebido por todos, então tive bastante contato com todo mundo. Claro que tirei bastante ideia, até para levar de aprendizado comigo. Então, conversei com o Dest, com o Est, com a maioria dos jogadores vivenciam hoje o futebol na Europa. Então, claro que qualquer ideia trocada com eles vai ser um grande aprendizado para mim. Bruno, É justamente sobre isso, Johnny, essa experiência, assim. O que esses caras te ensinaram ou te passaram nessas conversas, né? Caras que têm experiência aí no futebol europeu, né? Um futebol bem diferente até do que muitas vezes a gente vê aqui no Brasil. E o Johnny, como é que o Johnny saiu de Porto Alegre para essa convocação e como é que ele volta? O que você evoluiu nesse período que você pode aproveitar aí numa seleção como a dos Estados Unidos? Bom, então, eu acho que eu tenho que aproveitar esse momento para ganhar tudo de positivo que eu passei nessa semana aqui. Tiro um pouco de cada jogador, de cada escola da Europa, de onde eles vêm. Então, eu acho que eu saio daqui com um aprendizado muito grande, não só pessoal, como técnico, tático. Como são escolas diferentes, eu acho que sempre agrega um pouco. Então, eu fico muito feliz com esse retorno e que com certeza eu vou voltar melhor.